Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores deputados municipais, caros cidadãos, subscrevemos o voto do PPM de saudação ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, se a isso o proponente não se opuser. Portanto, dar nota desta indicação à mesa. Votaremos a generalidade destes documentos aqui apresentados. Faremos oportunamente uma declaração de voto oral em relação a um deles. Naturalmente saudamos também, associamos às saudações aqui havidas, sobretudo ao Dia da Europa, ao Dia dos Trabalhadores, ao Dia da Liberdade de Imprensa. E em relação aos votos e recomendações e posições aqui expressas sobre o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, louvamos e votamos todos os documentos apresentados pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelos deputados não independentes, lamento, não inscritos, por nos parecerem nas suas deliberações, foi mesmo um lapso, nas suas deliberações serem razoáveis, equilibrados, justos, independentemente dos considerantes, que necessariamente seriam sempre diferentes se fôssemos outros a formulá-los. É por causa disso que estamos em forças políticas diferentes, não é? Mas, no entanto, em relação à recomendação do LIVRE, quero já salientar que votamos contra o ponto 4 e o ponto 6 e já vou justificar porquê. Mas antes disso, um à parte que faz parte da intervenção, mas que convém recordar. Muitas vezes, a propósito deste tema, agitamos-nos numa espécie de guerra cultural, uma espécie de guerrilha cultural. Uns mais frentistas, que se pensam ser e têm de si mesmo a ideia de uma vanguarda, em nome da construção de uma justiça, de um arco moral, entendem que quem não os acompanhar no seu ritmo, no seu tom e na sua força é reacionário ou conservador. Outros, no espectro diametralmente oposto da vida política, entendem que falar destas questões é uma forma de extremismo e destruir a sociedade. Lamento dizer, em relação a estes últimos, à minha direita, que estão profundamente errados. Todas as conquistas destas pessoas, as conquistas legais, cívicas, serviram para acrescentar sociedade à sociedade. Serviram para que a sociedade se tornasse melhor. Nunca serviram para que a sociedade se transformasse numa outra. E os sonhos dos outros, daqueles que nós deploramos, daqueles que nós entendemos que são contra a sociedade ocidental, aos modelos de família, ou as tradições, ou a forma como nós nos organizamos, não devem servir para nós nos tornarmos menos generosos, para nós nos tornarmos menos tolerantes e para nós nos tornarmos mais cegos e mais sectários. Eu geralmente gosto de estar na política como estou na vida, acreditando mais nas minhas intenções do que nas intenções dos outros. Acreditando mais nos propósitos daquilo que é justo, no que no medo da consequência do que lutar porque é justo pode conduzir. É muito fácil agitar-nos contra abstrações, mas é muito difícil quando na nossa casa descobrimos que uma criança em determinado momento tem um problema ou sente um problema com o seu corpo ou com a maneira que se identifica na sociedade. É muito fácil falarmos de abstrações, mas eu não conheço aqui ninguém nesta Assembleia, nem mesmo naqueles que vão votar contra estes documentos, que se sentissem bem a ver um miúdo ou uma miúda expulsos de casa por causa da sua orientação sexual. E sim, isso ainda acontece na cidade de Lisboa. Não há forma de relativizar isto sem apoucar o sentimento dos outros. E, sobretudo, sem desvalorizar o sofrimento dos outros. Não que estas pessoas sejam vítimas. Nós estamos a trabalhar todos os dias para que na nossa sociedade ocidental
Em Portugal, em Lisboa, estas pessoas deixem de ser vítimas e não são vítimas. São cidadãos e cidadãs de pleno direito. Mas, seguramente, existe um problema. É que há um problema que determinado tipo de discursos, determinado tipo de reações, determinado tipo de agendas, tanto à direita como no espectro esquerdo mais vanguardista, colocam em causa, colocam reações contra estas pessoas. Por isso mesmo a nossa proposta em Lisboa e a nossa gestão em Lisboa tem sido sempre moderada, tem sido sempre tolerante, tem sido sempre inclusiva, tem sido sempre de abertura a todos, não deixando ninguém para trás. E é isso que nós pretendemos quando votamos documentos destes, quando os subscrevemos ou quando também os apresentamos aqui. Mas também é importante dizermos o seguinte: quando defendemos estas pessoas aqui, não podemos deixar de ser coerentes com aquilo que são os problemas das pessoas noutros lados. Quem defende os direitos destas pessoas tem que ser coerente com as suas posições em relação a estas pessoas nos territórios palestinianos, sob a administração direta da autoridade palestiniana, na Nicarágua, na Chechênia, na esmagadora maioria dos países islâmicos, na Rússia de Putin e em muitos outros países do terceiro mundo, do antigo terceiro mundo, agora chamado e apodado de Sul Global. Ainda há pouco tempo, um presidente de um país africano promulgava uma lei que decretava à morte e condenava à morte algumas destas pessoas aqui que, da parte de outros, não merecem sequer uma abstenção. Portanto, é importante que quem vem aqui apresentar estes documentos nunca esqueça isso. E que quando alinhem determinadas manifestações do Queers for Palestine e coisas desse género, não alimente num lado aquilo que condenam aqui. E, portanto, para sermos coerentes, temos de ser coerentes no mundo inteiro. E Lisboa acolhe pessoas do mundo inteiro. O mundo inteiro cabe em Lisboa. E cabe em Lisboa e por isso mesmo declarações destas têm que ser feitas com sinceridade. Quanto ao ponto 4 do LIVRE, votamos contra. Quanto ao ponto 6, também votamos contra. O ponto 6 é uma agenda woke. É uma agenda woke que não subscrevemos. Estas pessoas não são vítimas, estas pessoas não carecem de tratamento especial, o tratamento não discriminatório está previsto na lei, nos Códigos do Trabalho, está previsto no plano de atividades. A própria Câmara Municipal tem um plano de atividades, tem um plano para esta população e não precisa de mais reinforcement nesta matéria. Sobretudo, como é óbvio, a coberto disto, não vamos naturalmente mudar a língua portuguesa. A língua portuguesa muda e evolui naturalmente. Mas eu não deixo de respeitar ninguém porque venho aqui a falar, porque venho aqui dizer todos e não digo todos e todas. Não venho e não desrespeito ninguém. E, portanto, ninguém me pode obrigar, a mim, cidadão livre, pessoa adulta, pessoa responsável e membro de uma destas comunidades que aqui está, a mudar a minha linguagem para não ofender ninguém. Isso é infantilização das pessoas e nós nisso não alinhamos. Muito obrigado.